Olá amigos do Grupo Medicina Integrada, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Essa videoaula é dividida em 3 aulas, ok? A gente vai dar início à nossa primeira aula da exame físico do coração, ok? Assim que a gente terminar a primeira aula, a gente vai estar postando a segunda e a terceira. Peço que vocês acompanhem as 3 aulas para a gente conseguir fechar os resumos. Vamos lá. A metodologia de estudo que a gente utiliza, nós criamos videoaulas para você assistir, entender e ter em mãos, ao final do vídeo, seu resumo de estudos. Assista a aula pausando o vídeo e copiando as informações. Ao final do vídeo, seu resumo estará pronto. Utilize folhas de sulfite e cores variadas para ilustrar e anotar suas anotações. Uma boa aula. A inspeção palpação seria a pesquisa de abaulamentos, a análise do ictus cortis visual, né? Quando a gente faz essa inspeção tangencial ao paciente, sempre do lado direito e em frente aos seus pés. O ictus cortis, a gente tem que sempre lembrar onde está a sua localização, sua extensão, quantas polpas digitais ele atinge, uma polpa, 2 ou 3, a gente tem que anotar isso no prontuário do paciente, o seu ritmo e sua frequência, ok? A diferença em tórax longilíneo, mediolíneo ou brevilíneo, ela é muito acentuada, porque os pacientes longilíneos, normalmente o ictus se encontra no 5º espaço intercostal, e nos mediolíneos, 4º, e brevilíneos, 2 centímetros para fora ou para cima, também no 4º espaço intercostal. Okay? A técnica para a localização do ictus cortis com o paciente em decúbito lateral esquerdo é essa que a gente está vendo na foto. A gente vai pegar sempre na linha hemiclavicular esquerda, tá? E a gente vai descer o dedo até o 4º, 5º espaço intercostal. Normalmente a gente começa no 4º. A gente vai colocar a primeira polpa digital, se a gente não sentir ou sentir a mais, a gente vai colocando na segunda, terceira, até ver quantas polpas digitais esse ictus consegue atingir o seu impulso. Aqui eu coloquei algo muito breve para a gente saber a nível de conhecimento quando a gente for avaliar, tá ok? Vamos lá. Na letra A, se você olhar o desenho, o ictus se encontra em condições normais. Na linha hemiclavicular, 4º, 5º espaço intercostal esquerdo. Na letra B, é uma hipertrofia ventricular direita, mais próximo ao externo. Na letra C, é uma hipertrofia esquerda, se torna mais forte o pulso. Entendeu? E a D é uma hipertrofia ventricular esquerda, desviado para baixo e mais amplo. Né? Então, assim, ele pega a parte todinha da letra D, ele é um pouco maior. Então, você vai ver que você vai usar mais de uma polpa digital. Bom, aqui a gente pode sempre levar em consideração o quê? O ritmo do paciente. Por quê? A gente tem que observar se o ritmo é um ritmo de galope, né? Segundo o ictus cortis, ele é encontrado em áreas adjacentes, pulsações epigástricas e supraesternal, por exemplo. Então tudo isso a gente tem que anotar, né? Aonde que a gente está encontrando o ictus cortis, se ele está tendo uma pulsação irradiada para algum lugar. Essa retração sistólica apical acontece em hipertrofia direita, com retração da ponta na sístole. Isso ocorre muito. O levantamento em massa do precórdio, também de hipertrofia direita, com impulso sistólico em 3º, 4º, 5º espaço intercostais, é muito comum. E a gente deve anotar sempre esses achados, né, na nossa ISDA, quando a gente vai fazer do paciente. As bolhas cardíacas tornam-se hipofonéticas, sentidos pela mão como um choque de ponta. As pulsações epigástricas são nada mais que transmissões do impulso da aorta à parede abdominal. Às vezes o paciente fala, eu estou com pulsações aqui embaixo do meu apófise tifoide, na minha região epigástrica. Então, a gente tem que entender o que é isso. É muito importante saber. O pulso hepático pode decorrer de estenose tricúspide ou insuficiência cardíaca. Também o paciente pode falar, estou com um pulso aqui na epigástrico do lado direito. Então a gente tem que entender isso também.
pulsação supraesternal ou na fírcula external, suspeitas de hipertensão arterial, aneurisma de aorta, insuficiência cardíaca. O frênito é muito importante porque são vibrações produzidas no coração ou nos vasos. Existem 3 características que a gente tem que observar: sua localização, situação no ciclo cardíaco, sua intensidade, e avaliar de 1 cruz a 4 cruzes. E a gente deve anotar isso. Os frênitos correspondem aos sopros. E é muito importante a gente observar e relatar isso no prontuário do paciente. A hipertrofia ventricular esquerda pode ser encontrado no 6º, 7º ou 8º espaço intercostal, chegando algumas vezes à linha axilar anterior, né? Lembrando que a região lateral é dividida em 3 linhas axilares: anterior, médio e posterior. Então, às vezes o paciente está com uma hipertrofia tão deslocada que a gente consegue enxergar até na linha axilar anterior. Aqui eu coloquei para vocês um desenho da ausculta, tá? O paciente nas posições deitada, sentada e em decúbito lateral esquerdo, a posição habitual é o decúbito dorsal, certo? Igual na primeira imagem. Com a cabeça apoiada em um pequeno travesseiro com o tórax completamente descoberto. O travesseiro às vezes não se faz necessário. O médico posiciona-se do lado direito. A gente vai estar de pé, mas sempre do lado direito do paciente. Localização dos focos e referência para a ausculta cardíaca, notando-se não coincidir com a projeção superficial das válvulas do coração. Então vamos lembrar o seguinte: eu tenho foco pulmonar, certo? Eu tenho foco aórtico, projeção da válvula aórtica, né? Eu tenho projeção da válvula pulmonar, eu vou ter projeção da válvula tricúspide, o foco tricúspide, e eu vou ter a projeção da válvula mitral no foco mitral. Olha só a diferença do foco mitral. Então, lembra que não coincidem com a projeção superficial das válvulas do coração. Ela não está o foco em cima, tá? Relação dos batimentos cardíacos com a respiração. O examinador deve prestar atenção à influência da respiração sobre a intensidade dos ruídos cardíacos. A maioria dos sopros ou sons originados no coração direto aumenta durante a expiração, em virtude do aumento do retorno do sangue nessa fase da respiração. Ou seja, quando a gente estudou fisiologia, a gente estudou tudo isso. O foco ou a área mitral, né, situa no 4º ou 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, e corresponde ao ictus cordis, ou ponta do coração. O foco ou área pulmonar, localiza-se no 2º espaço intercostal esquerdo, junto ao externo. O foco aórtico localiza-se no 2º espaço intercostal, do lado direito, junto ao externo. O foco aórtico acessório localiza-se no 3º espaço intercostal esquerdo, junto ao externo. O foco tricúspide corresponde à base do apêndice tifoide, ligeiramente para a esquerda. A borda external esquerda, que corresponde ao espaço situado entre a área pulmonar e a área tricúspide. A borda external direita, que corresponde à região entre a área aórtica e o 5º espaço intercostal, né? E do apex ou mesocárdio é a área situada entre o foco tricúspide e o foco mitral. Não é muito utilizado na clínica geral esse aqui, mas cardiologista usa muito. Ciclo cardíaco. Eu coloquei uma imagem para vocês entenderem melhor e eu vou estar explicando o que são essas letras A, B, C, X, V e Y ao decorrer desse slide, tá? O trabalho do coração utiliza 2 variáveis, volume sanguíneo e pressão, e aqui eu vou estar explicando para vocês mais sobre essas contrações, relaxamento e como tudo isso ocorre. A elevação da pressão arterial corresponde à onda A, né? As válvulas atrioventriculares, né, são amplamente ao permitir o fluxo sanguíneo. A elevação da pressão arterial é seguida do aumento da pressão ventricular, que é denominada pressão diastólica final do ventrículo, tá?
A participação da contração arterial no enchimento ventricular situa-se em torno de 20 a 30% do volume sanguíneo total. O estímulo elétrico passa pela junção atrioventricular, passa pelo feixe de His e pela rede de Purkinje. Depois a gente vai estar olhando que é a principal componente da primeira bolha cardíaca. A pressão ventricular elevada impulsiona a face ventricular da válvula mitral para cima. E a gente vai encontrar isso no gráfico como onda C. O crescente a tensão da parede ventricular produz elevação da pressão intraventricular. Então, essa fase a gente chama de período de contração isovolumétrica. A ejeção ventricular se divide em 3 fases: rápida, lenta e protodiástole. A ampla comunicação entre o ventrículo esquerdo e a aorta gera um gradiente de pressão em torno de 5 mm por mercúrio a nível suficiente para manter a ejeção sanguínea. A redução da pressão intraventricular para nível inferior da onda aorta propicia o fechamento das sigmoides aórticas, que se constitui no primeiro componente da segunda bolha cardíaca. Durante a diástole ventricular, o afrouxo de sangue para o átrio esquerdo, procedente dos pulmões, associado à recuperação do tônus do miocárdio atrial, resulta na elevação passiva da pressão intraarterial, que corresponde à onda V. A ocorrência da redução da pressão intraventricular, ao mesmo tempo que a elevação da pressão arterial, favorece a abertura da válvula mitral, que é o foco máximo da onda V. A gente vai olhar isso no gráfico. Depois a gente consegue ver que aproximadamente 75% do volume diastólico de sangue do ventrículo corresponde ao colapso Y da curva atrial. Durante o enchimento ventricular, isso é fácil a gente notar, lembrando isso em fisiologia, que na hora que ele está relaxado, ele está enchendo de sangue. Até que ele consegue processar o tônus do miocárdio e ele começa a voltar ao seu normal e oferece resistência, certo? A saída de grande volume de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo determina um ciclo de pressão arterial responsável pelo colapso Y da curva atrial. A mais baixa pressão intraventricular durante a diástole é chamada de pressão diastólica inicial. A sístole e diástoles em relação ao ciclo cardíaco. Você vai ver que uma está indo ao contrário da outra. Se uma está ocorrendo uma coisa, a outra está ocorrendo o suporte para poder dar continuidade, certo? Na sístole e diástole, sístole, um está com contração, a outra está com relaxamento. Um está com injeção, o outro está com enchimento. Injeção e enchimento. Daí o outro vai estar no protodiástole e o outro vai estar no período de contração arterial. Você vê que um está complementando o outro. Bolhas cardíacas. É muito importante a gente saber a diferença entre as bolhas, porque a partir do momento que a gente faz a ausculta cardíaca, a gente já consegue determinar e anotar isso. A primeira bolha, ela representa a bolha normal, representa o tubo, tá? Então, assim, é muito difícil a gente falar que está tendo uma alteração, porque a primeira bolha coincide com o ictus cordis e com o pulso carotídeo, tá certo? Curvas de pressões nos dois lados do coração mostram a concentração do átrio direito, começa um pouco antes da concentração do átrio esquerdo, tá? Então aqui tem todas as curvas, curva pulmonar, atrial, curva ventricular, as bolhas cardíacas, primeira bolha, segunda, terceira e quarta bolha, tá? Bem no meio do gráfico, a gente consegue anotar elas. Segunda bolha consiste no fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. É uma origem num único ruído. Então a gente sempre deve anotar isso, e o tempo de duração. A segunda bolha é ouvida depois de um pequeno silêncio. Ela tem um timbre mais agudo e mais seco e corresponde ao nosso tá. Quando a bolha está desdobrada, seu ruído corresponde à expressão tlá. Em condições normais, a segunda bolha é mais intensa nos focos da base. Então eu coloquei a ilustração para a gente. Em expiração é o tum, tá, tum, tá. Em inspiração é o tum, tlá, tum, tlá. Então isso a gente deve observar e anotar. A terceira bolha é um ruído protodiastólico de baixa frequência, se origina nas vibrações da parede ventricular e corresponde ao nosso tu. A quarta bolha é um ruído débil
que ocorre no final da diástole ou pré-sístole, tá? Origina-se pela brusca desaparição do fluxo sanguíneo. Observações para a ausculta do coração. Inicialmente, se preocupe com a primeira e segunda bulha, tá? São sempre a primeira bulha que corresponde ao nosso ictus cortis, que é o tum, e a segunda bulha, tá? Que tem um timbre mais agudo e uma duração menor, que corresponde ao nosso tá. O reconhecimento das bulhas cardíacas é facilitado se você tiver em mente essa expressão que a gente usa, que é o tum, tá, tum, tá, tum, tá, sempre assim, ok? Do desdobramento fisiológico da segunda bulha, você vai ver que ela é um pouco diferente, ela vai estar, né, com a seguinte maneira, vai estar o tum, tá, tum, tá, tum, tlá, tum, tlá, tum, tá, tum, tá. Todo o precórdio deve ser escutado. Ou seja, quando a gente vai fazer o escuta, a gente tem que colocar, né, no foco e ouvir. Bom, chegamos ao fim da primeira aula. A gente vai dar sequência na nossa segunda aula de exame físico cardíaco e a terceira. Juntando as três, vocês vão ver que ficou um resumo muito bom e vocês vão conseguir tirar de letra esse exame físico semiológico de cardiologia. Tá? Mais para frente eu vou estar postando respiratório também, entre outros. Muito obrigado, curta, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários abaixo. Muito obrigado, tchau, tchau.